Nosso telão, tema de hoje, até Cristo ser formado em vós. Até, quer dizer que há um tempo para Cristo ser formado totalmente na vida de um salvo. Nós somos salvos, Jesus está em nós, Jesus não está aos pedaços não, Jesus está por inteiro. Mas a formação de Cristo na nossa formação é que leva um tempo. Nós éramos pessoas mortas espiritualmente. Agora somos pessoas que têm o Espírito vivificado pela presença de Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a desenvolver isso tudo que aconteceu no nosso espírito em cada área da nossa vida. Até Cristo ser formado em vós, em mim e em você. Diz o apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja dos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ai, como dói para um pregador, como dói para um pastor, para um líder de uma igreja, de um corpo, como dói até ver Cristo formado em cada um dos filhos de Deus. Mas faz parte de um processo divino que nós vamos estudar nesta noite. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus de toda graça, Rei de reis, Senhor de senhores, Deus único, Deus verdadeiro, Deus soberano, Deus predestinador, Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui estamos diante de um Deus soberano, gracioso, diante de um Deus justo, diante de um Deus benigno, bondoso, um Deus que é amor, um Deus que é toda graça. Estamos diante de um Deus, oh Deus, imensurável. Não dá para medir, não dá para encaixar na nossa mente humana a tua grandiosidade. Ó Deus, tu és grande, todo-poderoso, todo-poderoso, todo poder está em ti, Senhor. E nós nos rendemos diante da tua grandeza, diante da tua majestade, Senhor, para te dizer: fala-nos, Pai, fala-nos a todos. Somos ovelhas, Senhor. Tu és o bom pastor e as ovelhas ouvem a tua voz e elas te seguem. Portanto, Jesus, nesta noite, fala aos teus filhos até tu seres formado em cada um de nós. Para a glória do teu nome e do teu reino. Amém. E toda a igreja diga amém e amém. Obrigada, pastora. A pastora também está inspiradíssima hoje, Jesus. Todos nós estamos aqui movidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E é este Espírito que fala à igreja neste momento. Amados de Deus, ovelhas preciosas de Jesus, abençoados, povo vencedor. O nosso ministério sempre foi, é e continuará sendo fiel aos mistérios de Deus, fiel aos desígnios de Deus, fiel aos propósitos de Deus. Por isso, hoje nós vamos falar de um desígnio, de um propósito. Nós vamos falar de Cristo sendo formado em cada um de nós. A expressão bíblica paulina é até Cristo ser formado em vós. Muitos de nós, ao longo da nossa vida espiritual, da nossa vida como cristãos, como convertidos, muitos de nós nos questionamos ao longo da nossa trajetória: por que razão
nós ouvimos sempre testemunhos de irmãos que se desviaram. Você conhece essa expressão, não é? Fulano se desviou, fulano está desviada. Por que nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas que estão desviadas? De irmãos que tiveram comportamentos errados, equivocados. Por que nós sempre ouvimos testemunhos de pessoas que pecaram, que escorregaram, que decaíram da graça de Deus? Por quê? Você vai aprender hoje que a pessoa pode estar na igreja anos a fio e não ter Cristo ainda formado nela. A pessoa pode estar na igreja durante muito tempo, mas ela pode não ter ainda Cristo totalmente formado dentro da sua vida, dentro de si, da sua pessoa. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta a uma igreja. Ele não está escrevendo a incrédulos, ele está escrevendo a cristãos, a crentes, a pessoas que estavam participando do dia a dia da igreja. Mas faltava alguma coisa na vida daquelas pessoas. Era preciso que o Senhor Jesus, através da manifestação do Espírito Santo, iluminasse os olhos do coração, retirasse os véus espirituais da religião, para que Cristo finalmente fosse formado na vida daquele povo. Ser religioso não significa ter Cristo na sua vida, nem Cristo formado na sua vida. Então, como é que se sabe que Cristo está formado na vida de uma pessoa que está indo a uma igreja, que usa a Bíblia, que participa de uma comunidade chamada evangélica, uma igreja protestante? Como se sabe que Cristo já está formado numa vida? Primeiro lugar, no nosso telão, a mudança de caráter. Diga caráter. E caráter para Deus é coisa séria, porque o caráter de Deus é tremendamente justo, honesto, correto, perfeito, santo, sem nada que desabone. Uma vez que Cristo está sendo formado na vida de um filho, este filho tem que ter retratado o caráter de Cristo em sua vida. Então sabemos que Cristo está formado numa vida quando há mudança. Não é um tapa na funilaria. Não é como chama aquilo? Massa plástica. O bispo gosta de falar isso. Você já viu esses ônibus que existem, que estão aí circulando, e ele é cheio de massa plástica? Quando nós vamos alugar ônibus para passeios, day camps, retiros, né, a gente sempre fala assim, para quem vai ver, né, para os pastores, para os presbíteros, diáconos: olha bem o ônibus, vê se é novo, porque nós já ficamos na mão, porque já mandaram para a gente o ônibus que era massa plástica. Põe massa plástica, pinta por cima, ele está quase desmanchando. Quando Deus está nos falando a respeito de mudança de caráter, Ele não está falando de crentes que vivem cheios de massa plástica de caráter. Está uma tapeada aqui, outra tapeada ali, e vai andando, mas uma hora vai desmontar, uma hora vai desmanchar. Então, Cristo está completamente formado numa vida, número 1, quando há mudança de caráter. Número 2, quando há mudança de conduta. Porque quando muda o caráter, muda a conduta. Quando muda o caráter, muda o comportamento. Muda a forma de falar, muda a forma de pensar, muda a forma de sentir, muda a forma de agir, muda a forma de se relacionar, muda a forma de negociar, muda a forma de tratar as pessoas, muda tudo. Então, você sabe que Cristo está totalmente formado numa pessoa quando há mudança de caráter e quando há mudança de conduta. O apóstolo Paulo não encontrou isso na vida da igreja dos Gálatas. Fato é que ele disse: olha,
Vocês têm que saber que Cristo tem que ser formado em vocês. E Cristo não está formado ainda em vocês. Você é um eleito de Deus, você é um escolhido, você é um predestinado, mas a imagem de Cristo deve estar dentro de cada um. Amém? Então, falar que é de Jesus é uma coisa. Citar versículo bíblico é outra coisa. Agora, ter uma mudança de caráter e uma mudança de conduta é ter Cristo formado na vida. É ser realmente uma nova criatura. Como é que isso começa? Porque domingo passado, quem esteve aqui domingo passado? O que aconteceu aqui, amados, domingo passado? Houve uma palavra sobre regeneração. O Senhor nos falou a diferença que existe entre só conversão e salvação. E por causa daquela palavra, nós tivemos aqui à frente uma multidão. Irmãos chegando, irmãos pela primeira vez. Tivemos aqui pessoas que estão vindo há 1 mês, 2, mas tivemos pessoas que estão vindo há alguns anos à igreja. Porque entenderam que regeneração é uma obra que acontece dentro da pessoa e que muda totalmente a vida, muda totalmente aquilo que a pessoa era. E agora, essas pessoas realmente confessaram a Jesus, se renderam a Cristo, receberam, não é aceitar Cristo, hein? Receberam Cristo, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora, o que vai acontecer? Agora, nós precisamos ver Cristo sendo formado nessas vidas. Não para aí. As igrejas estão cheias de cultos de apelos. Todo domingo alguém vai para frente, todo domingo alguém aceita Cristo, todo domingo alguém, né? E aquilo não muda. E as pessoas não estão tendo Cristo formado em suas vidas. Por isso, tantos desviados, tantos afastados, tantos escândalos nas igrejas, tantas pessoas fazendo outras tropeçarem, tantos problemas dentro dos corpos que estão aí ministeriais. Então, Cristo precisa ser formado em cada vida que o recebe como Senhor e Salvador. Vamos ver como é que isso começa. 2 Coríntios 6, 3:16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, a primeira coisa que o nosso ministério faz é tirar véus. Nós tiramos véus. Você sabe que centenas de pessoas neste ministério, antes de entrarem pelas portas da igreja Cristo Vive, sofreram muito. A iniquidade da lei, os mandamentos dos homens, a perversidade, a crueldade do legalismo dentro das igrejas é uma coisa atormentadora. É um fardo que atormenta. É de jejum em jejum, é de sacrifício em sacrifício, é de vigília em vigília, é de marcha em marcha, é de castigo em castigo, é de ameaça em ameaça. Cristo não é formado na vida das pessoas, porque estas coisas não fazem com que Cristo seja formado na vida das pessoas. Estas coisas não mudam caráter, não mudam conduta. Ou seja, o véu é que tem que ser retirado. Agora, depois que o véu é retirado, começa uma formação de vida. Cristo vai se formando na nossa mente, Cristo vai se formando no nosso coração. E se isto não acontece, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, quem não tem Cristo formado em si, quem não tem Cristo formado, fica como criança, fica carnal e não desfruta da maturidade. Porque há coisas na obra de Deus que só quem é maduro pode desfrutar. Então, para Cristo ser formado numa vida, às vezes, é com dores de parto. Dói, amado, mas dói a beça. Mas depois vem a felicidade. Eu sei que alguns aqui, hoje, estão entendendo profundamente, porque estão já desfrutando de uma maturidade espiritual. Mas você há de convir comigo que para você chegar a esse nível de maturidade espiritual, houve certo sofrimento, houve certas dores, houve certos apertos,
houve certos momentos de abnegação, de entrega, de renúncia, porque senão não se amadurece. E tudo isso faz parte do quê? Da mudança de caráter que Cristo provoca e da mudança de conduta. As dores de parto são as dores que o legítimo pregador sente quando está pregando a mensagem genuína, que faz Jesus Cristo, na verdade, ser formado nas pessoas. Eu disse aqui, dói muito. Porque você está ali, prepara uma mensagem inspiradíssima por Deus. Você vem, você fala, você acha que todo mundo vai receber 100%. Mas Jesus deixou, um sinal. Ele disse que alguns recebem a semente e ela frutifica a 30%, outros a 60% e outros a 100% da semente. O pregador ele vem com toda a garra. Ele acha que a igreja na sua totalidade vai receber 100%. Primeiro, a igreja total, na sua totalidade, não recebe a mensagem. Porque há muito joio no meio do trigo. Há pessoas que nem conseguem ouvir a voz de Deus. Outros ainda não estão com os olhos iluminados para compreender. Então não é 100% da igreja. E mais, dos que ouvem e recebem a palavra, ela não vai frutificar 100% em todos esses. De repente, é uma porcentagem pequena. E por que é dor de parto? Porque você vai acompanhando o desenrolar das vidas e de repente você chega à conclusão que você diz, mas não era mais para fazer isso. E o irmãozinho ainda está mentindo, ainda está metido com gente que não deve, e ainda está namorando alguém que Deus não aprova, ainda está fazendo uma coisa contrária aos pais, ainda está... Isso para não falar de negócios, pessoas que estão envolvidas em negócios sujos, pessoas que ainda têm uma boca suja, não domada pela palavra de Deus. Então quando você vê, você fala, mas o que eu fiz de errado? Muitas vezes os pregadores falam, eu faço muito disso. Quando eu vejo alguém que você esperava mais e não corresponde àquilo que recebeu já. Não é que não recebeu, recebeu. Você diz, mas onde é que eu errei? Onde eu falhei? Onde eu deixei de manifestar a vontade de Deus do altar? Mas eu sei que não é falha do altar. Eu sei que é o coração que pode receber a palavra e frutificar em porcentagens diferentes. É por isso que Paulo diz, até Cristo ser formado em vós, eu sofro dores de parto. Até uma igreja ser madura, a gente sofre muito. A gente passa por muitas dores. As pessoas vêm com hábitos esquisitos, errados. As pessoas vêm com costumes mundanos. As pessoas vêm com manias, com culturas diferentes. As pessoas vêm com trejeitos. As pessoas vêm com maneirismos do mundo. E é preciso fazer o quê? Ressocializar a pessoa. Ela tem que se encaixar no corpo de Cristo. Ela tem que se encaixar no padrão de Deus, da obra de Deus. Então é preciso restaurar, é preciso limpar, é preciso reorganizar a vida, os pensamentos, é preciso lapidar o caráter, até que a pessoa se torne no seu viver diário, verdadeiramente a imagem de Cristo demonstrada. Um espírito com o Espírito de Deus. E o que é que faz isso acontecer? A revelação da sã doutrina, da genuína palavra de Deus, que é a graça. É isso que faz Cristo ser formado em nós. A lei não faz Cristo ser formado em ninguém. A lei é ameaçadora, a lei é violenta, a lei é intimidadora, a lei é acusadora. A Bíblia Sagrada diz, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem mais condena as pessoas? As igrejas da lei. A Bíblia Sagrada diz, não há acusação. Quem intentará a acusação contra os filhos, contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas quem mais acusa? Os crentes. São os piores acusadores. Quem é que mais imputa pecados? Que mais fala de pecados na face da terra? As igrejas legalistas. Porque não sabem que o pecado, na vida de quem já tem Jesus Cristo, foi aniquilado. Não pode mais, não tem mais poder. Paulo, em 2 a Timóteo 1,13 diz, mantém o padrão das sãs palavras
que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Olha o que ele diz, que há um padrão. Então a igreja de Jesus Cristo tem que conhecer esse padrão. Que padrão é esse? É o padrão das sãs palavras que ouvimos de Paulo, que ouvimos da graça. A graça de Deus tem um padrão. São as sãs palavras, palavras saudáveis, palavras que geram saúde. Manter o padrão das sãs palavras é manter a doutrina que gera Cristo em nós. Quando Cristo está formado na vida de uma pessoa, a conduta é outra. O dia a dia é outro. E formar Cristo na vida de uma pessoa é um processo de amadurecimento constante, diário. Pedro diz isso em 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que haver o quê? Crescimento. Para depois podermos dar a Ele a glória, agora e no dia eterno. Mas ninguém pode ficar dando glória do fundo do coração se não tiver Cristo formado em sua vida. O que faz Cristo ser formado? Receber a sã doutrina, as sãs palavras, a graça de Deus. E crescer na graça e no conhecimento. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando Ele pagou o alto preço pela sua igreja, Ele nos imputou uma posição espiritual que gera crescimento. Não é para uma pessoa confessar a Cristo e ficar estagnada. É para ela crescer. O fato de ter Jesus já lhe abre perspectivas de crescimento. Já lhe coloca numa posição espiritual para crescer. Por que aqui na nossa igreja nós não dizemos, Deus te abençoe? Por quê? Bispo, aqui vocês não falam Deus abençoe, Deus te abençoe? Não, nós falamos Deus te abençoe para uma pessoa na rua. Você vai a uma loja, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe se ela é de Cristo, se está no caminho do Senhor. Então o seu desejo bom é que um dia ela seja de Cristo. Deus te abençoe. Mas entre nós, povo do Senhor, salvos em Cristo Jesus, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Ora, Gálatas 3:29 nos mostra. E se sois de Cristo, quem aqui é de Cristo? Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós não dizemos que nós somos, que nós seremos abençoados, nós já somos abençoados. Nós somos de Cristo, nós somos herdeiros de Deus. O outro versículo diz que quem é da fé, os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Quem é da fé? Então diga, eu sou um abençoado. Diga, eu já sou um abençoado. Olha, aqui no nosso ministério ninguém diz Deus te abençoe. Porque quando você diz Deus te abençoe, você está dizendo que ainda não há a bênção de Deus naquela vida. Portanto, se não há a bênção de Deus, aquela pessoa ainda não está em Cristo Jesus. Então não admita que alguém te diga Deus te abençoe. Você olhe para a pessoa e diga, Cristo já está na minha vida, eu já estou em Cristo, eu já sou um abençoado. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, você é um abençoado. Muito bem. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Jesus na cruz nos aperfeiçoou. Até quando? Até domingo que vem. Para sempre. Agora olha aqui a revelação. Quem? Quantos estão sendo santificados? Há uma santidade imputada pela presença de Cristo no nosso espírito, porque somos salvos. Agora, a cada culto, esta santificação, esta santidade que está no nosso espírito, começa a santificar todas as áreas da nossa vida. Quando a santidade do teu espírito começa a passar para o teu falar, para o teu pensar, para o teu sentir, para o teu agir, para o teu tratar, para o teu relacionar, é porque Cristo está sendo formado na sua vida. Então, a partir daí, você tem a santidade imputada por Ele, por graça, no Espírito, agora, agindo em toda a sua vida. O que faz isto acontecer? A sã doutrina,
as sãs palavras da graça de Deus. Então hoje você está mais santo do que você estava semana passada. Não no seu espírito, porque no seu espírito você já é perfeito, aperfeiçoado com uma única oferta. Mas você está sendo agora santificado. Diga, hoje você está mais santo do que estava antes. Diga. Ai, será, bispa? Bom, se a palavra está caindo em coração de terra boa, isto aqui tem que dar frutos para a glória do Senhor. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Cristo, quando ele é formado na vida da igreja, a igreja é assim, sem defeito, sem mácula. Amém? Eu recebo esta igreja sem mácula, sem defeito, sem coisa alguma, mas santa e pura. Eu recebo uma igreja santa e pura, formada por pessoas que têm Cristo formado em suas vidas. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é formado na pessoa quando ela conhece a sua posição espiritual. Agora ela está em Cristo, ela é uma nova criatura, ela é regenerada pelo poder do Espírito Santo, pela palavra, ela já está perfeita no seu espírito, santa no seu espírito, agora ela está sendo pela palavra aperfeiçoada nas suas ações, nas suas atitudes, santificadas, e esta vida que vai sendo de crescimento, vai levando à maturidade. Isso significa que Cristo está sendo formado nesta vida. Há pessoas, igreja, que vivem 40, 50 anos nessa criancice, sem nunca ter Cristo formado em suas vidas. Precisa crescer, precisa sair do blá, 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 blá. Dedeira. Tem crente que você fala, vamos crescer, vamos sair dessa mesmice, dessa criancice, dessa carnalidade, dessa mente pequena, dessa coisa legalista, vamos sair. Ai, porque o pastor passou e não me deu oi. Ai, dá dedela para ela, dá. Colossenses 1:13. Olha só o que leva à maturidade. Esses conhecimentos todos que eu estou passando. Ele nos libertou do império das trevas. Libertou ou vai libertar um dia? Tem um crente que ainda está no império das trevas? Não, impossível. Se recebeu a Cristo, foi liberto do império das trevas. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para ninguém ter nada com o império das trevas, Jesus nos transportou. Todos nós estamos num reino, um reino de amor, o reino de Jesus Cristo. Se eu estou no reino de Jesus Cristo, quem reina na minha vida? Jesus. Pode o diabo reinar na minha vida? Não. Pode o diabo me possuir? Não. Isso ele podia fazer quando eu estava no império das trevas, quando eu seguia o curso dele, do mundo, quando eu fazia a vontade dele, do príncipe da potestade do ar. Agora, Jesus me libertou do império das trevas. Se Jesus me libertou, eu não tenho mais parte com o diabo, nem com o império das trevas. Eu fui transportada para o reino do seu Filho, do seu amor. Nesse reino, quem reina é Jesus. Só Ele age na nossa vida, só Ele atua, só Ele nos possui. Quer ver só o que é criancice? O Senhor nos libertou ou não do império das trevas? Sim. E como é que se fazem reuniões de libertação? Expliquem para mim. E os cultos após cultos que existem nas igrejas legalistas, cultos de libertação dos crentes? Amados, nós somos libertos, nós somos abençoados, somos santificados, somos perfeitos, estamos mortos para o pecado, não temos mancha, somos justificados no sangue de Jesus, lavados e purificados. Diga graças a Deus. Segundo aos Coríntios 5:17 dizia assim: se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? É nova criatura. As coisas antigas, as coisas do espiritismo, da macumba, da idolatria, as coisas da feitiçaria, as coisas da maldição, já passaram, eis que se fizeram novas. Fizeram ou não? Diga, eu sou uma nova criatura.
Vocês percebem o que eu estou fazendo hoje? Estou ajudando para que Cristo seja formado na sua vida. Para que você saia da criancice, da infantilidade. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não terá domínio. Não é que nós não pecamos, mas o pecado não tem domínio, não nos escraviza mais. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu pergunto, e quem está debaixo da lei? O pecado domina ou não? Domina. Por isso que na lei só se fala de pecado, só tem escândalo, só tem adultério, só tem fornicação, só tem o líder que... Eu não vou dar esse exemplo, né, Silmara, que é muito... Mas sempre tem um pastor envolvido com a tecladista. Sempre tem um coralista... aqui não tem nada a ver conosco. Mas sempre tem um coralista envolvido com o regente. Tem o diácono que piscou o olho para aquela irmãzinha. Tem aquele senhorzinho que já é avô e está olhando para a gatinha. Olha, agora, se a graça está na vida, se a graça está no ministério, se Cristo está sendo formado nas pessoas, há mudança de caráter e há mudança de conduta. Portanto, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Diga, eu recebo esta palavra. Diga, o pecado não me domina mais. Olha, eu espero que 100% hoje possa dizer isso, não é? O pecado não me domina mais. Vamos falar com força, vamos. O pecado não me domina mais. Efésios 1:13. Vamos saber mais algo aqui, importante. Em quem também vós, está falando com você, diga, está falando comigo. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Quem já ouviu a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Quem já foi salvo? Olha o que vem agora. Tendo nele também crido, você ouviu, mas você creu? Creu? Mas não é creu, não, é creu? Creu. Você creu no evangelho? Na palavra da verdade? E o que aconteceu então, que diz a Bíblia? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Selado, do original grego, vem da mesma origem da palavra ungido, a mesma origem da palavra batizado, pleno. Isso significa que no dia em que você ouviu o evangelho da verdade, creu nesta palavra, ali o Espírito Santo selou a sua vida, batizou a sua vida, fez você pleno dele, ungido de Deus. Diga com fé, eu fui selado no Espírito Santo da promessa. Então, agora, quando você crê nestas verdades, o que acontece? Cristo vai sendo formado na sua vida. Agora, quem não crê nisso, fica no estado de dedela. Sempre criança, sempre carnal, sempre mente pequena, mente tacanha. Mas aqui nós já fomos libertos dessa mente pequena e tacanha. Então diga, eu fui liberto do império das trevas. Diga, eu não tenho parte com o diabo, nem com os principados, nem com as potestades. Diga, o diabo não tem força, não tem poder sobre a minha vida. Diga, contra mim não vale encantamento. Diga, aquele que está em mim é maior. O Espírito Santo de Deus me selou para o dia da redenção. Amém. Esta é uma posição espiritual em Cristo Jesus. E esta posição espiritual nós já a temos há 2000 anos, que se manifesta quando cada um de nós crê, recebe, confessa Jesus. Todo cristão, todo amado, seja da graça ou seja da lei, todo cristão tem essa posição. Só que quem não conhece essas verdades, Cristo não se forma em sua vida. A pessoa fica infantil, a pessoa fica carnal, não sabe se comunicar com Deus, não sabe reagir perante a vida, não sabe o que fazer na hora de uma adversidade, falta maturidade e não há mudança de caráter, nem mudança de atitude, de conduta. 1 Tessalonicenses 4:1.
Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, é Paulo quem está dizendo, e o que ele passava para a igreja era graça. Então, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, quer dizer que há uma maneira de viver e de agradar a Deus. Só quando se vive na graça é que se agrada a Deus. É a maneira de viver. Qual é a maneira de viver a graça? Por fé. Neste pacto, o meu justo viverá por fé. Então, e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Quem está agradando a Deus? Quem está vivendo por fé somente? Quem largou os sacrifícios? Jejuns, vigílias, lavagens, abluções, comidas, abstinências, sábados, luas, festas. Quem largou tudo isso? Muito bem, agora vem a recomendação. Continueis progredindo cada vez mais. Então, nós temos que aprender a viver de modo a agradar a Deus. E só agrada a Deus aquele que vai tendo Cristo formado em sua vida. O que só é possível quando se recebe a sã doutrina, as sãs palavras da graça de Deus. O que mais desagrada a Deus é quando você não vive aquilo que Ele já lhe imputou. É quando você não desfruta da sua posição espiritual. Se Ele diz que você é um abençoado, e você fica dizendo, Deus abençoa, oh Deus abençoa, Deus me abençoa. Você está indo contra a palavra. Cristo não está sendo formado na sua vida. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, só quem é Cristo formado, tem Cristo formado em sua vida, deixa a mentira. Qual é a tristeza? Por isso que eu falo das dores de parto. Hoje eu sei o que é. É quando você prega, e você ainda pega um irmãozinho que mente. Dói, pastora Camila. Dói. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de formar Cristo em cada um de nós. E aí o Paulo diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O que eu conheço de gente na obra de Deus mentirosa. É triste, mas é verdade. Deixe a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o que eu estou aqui fazendo? Eu estou ajudando a formar Cristo na sua vida. Você vê, falando, deixando a mentira e falando a verdade. Até na questão da língua, você vê quem tem Cristo formado em sua vida. Quando você vê um crente mentiroso, amado, não se iluda, ele pode estar de Bíblia na mão, citando o versículo, ele não tem nada de Cristo formado na vida dele. Ele é infantil, carnal, imaturo e precisa muito, muito conhecer a verdadeira e a genuína graça de Deus. Não só conhecer na teoria, ele precisa viver esta graça no seu dia a dia, tendo a possibilidade de ter o seu caráter transformado, mudado e a sua conduta também. Então, às vezes, dizer a verdade dói. Mas é dor boa, porque toda verdade é libertadora. Então, essa coisa da verdade dói, a verdade dói para quem não quer ouvir. Mas para quem sabe que Deus é a favor da verdade e a verdade liberta, a pessoa pode chorar, pode sofrer, ela quer sempre a verdade. Nós em casa temos um lema. Olha, meu filho, minha filha, marido, esposa, é assim. A gente pode vir a chorar, a gente pode vir a se entristecer com alguma atitude, com alguma coisa que aconteceu, mas sempre a verdade. Porque a verdade é de Jesus, a mentira é de Satanás. E quando alguém mente, exalta um atributo de Satanás. Então sempre a verdade, ainda que ela momentaneamente possa doer. Você sofre por muitas vezes dizer a verdade ou por ouvir a verdade, mas a verdade é que você é livre. Todas as vezes que nós falamos a verdade, nós mostramos que somos livres em Cristo Jesus. Todas as vezes que ouvimos a verdade, nós também temos a possibilidade de nos tornarmos livres. Agora,
Vamos falar um pouquinho da religião que está aí fora. A religião institucionalizada. A religião nunca formou Cristo na vida de ninguém. A religião forma Aparecida na vida das pessoas. A religião forma Judas Tadeu na vida das pessoas. A religião forma o Papa na vida das pessoas. A religião forma Pombagira na vida das pessoas. Caboclo, catacumbas. A religião forma tudo que não presta na vida das pessoas, menos Cristo. Por isso Jesus disse em Lucas 5,36, também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. É o que eu estou fazendo. Eu estou aqui dando vinho novo à igreja Cristo Vive, para que você, como uma nova criatura, tenha vinho novo em odres novos. Você é nova criatura, não pode receber o vinho velho da lei. Você tem que receber o vinho novo. O vinho novo é o sangue da nova e eterna aliança no sangue de Cristo Jesus. É a graça de Deus, é a forma de viver nesta aliança. Pacto da graça se vive por fé. E fé é aquilo que você tem que aprender a ver no seu dia funcionando, até que você tenha experiências de mudança de coisas exteriores e de coisas interiores. Amados, ninguém vai para frente sendo uma nova criatura recebendo o vinho velho da lei. O vinho velho, se ele for colocado numa nova criatura, ele fica ali, sabe, é uma coisa indigesta. E nós temos que ser honestos, todos. Porque tem gente que adora bajular a lei. A lei não precisa de bajulação. Se precisasse, Jesus não tinha encravado no madeiro há 2000 anos. Nós precisamos ser honestos. E diante de Deus, falarmos a verdade, amados. Quando nós chegamos a Cristo Vive, quando nós chegamos ao ministério da genuína graça de Deus, nós vínhamos carregando fardos de toneladas nas costas que foram colocados pela lei. Eram pensamentos errados, eram situações de maldição, era uma incompreensão do que Deus tinha para nós. Não sabíamos nada de propósitos, de desígnios de Deus, de planos de Deus. Não entendíamos nada do pacto da lei, do pacto da graça. Não entendíamos nada de sacrifícios. E Jesus no madeiro, o que ele fez? Não entendíamos nada. Era um monte de teoria, um monte de exclamações e interrogações. E uma vida pesada, uma vida cheia de fardos, uma vida muito pequena. Mas quando Jesus verdadeiramente tirou os véus de sobre os nossos olhos, quando o Senhor revelou as sãs palavras da graça de Deus, que nós enxergamos a excelência do poder, quando nós entendemos o que é que está preparado para nós, o povo da nova aliança, nós passamos a receber vinho novo, em odres novos. O que tem acontecido é que ambos se conservam, e isto é a preciosidade para este mundo. Nós precisamos mostrar ao mundo que, além de sermos novas criaturas, o que sai de dentro de nós é vinho novo, é alguma coisa que encanta, é a preciosidade do coração de Deus, que é a sua graça. Eu estou aqui culto após culto, os pastores, os ministros, todos que sobem a este altar, dando vinho novo, porque nós não chamamos a igreja de pecadores, pessoas velhas, pessoas peçonhentas, ou pó do sapato, gafanhoto. Você é chamado neste ministério como a Bíblia lhe chama, você é visto neste ministério como Deus lhe vê. Você é um eleito, um escolhido, um predestinado, um amado de Deus, um regenerado, um santo, um irrepreensível, uma pessoa segundo o coração de Deus. Se você não põe em odres novos, tudo se perde. É por isso que nós estamos aqui gerando odres novos. Quem largou as coisas velhas da lei? Diga amém.
mais leve, diga graças a Deus. Porque a lei só sabe formar Moisés na vida das pessoas. A lei forma sacrifícios, mas a lei esquece o principal, que é o crescimento espiritual. Todos os crentes da lei têm o mesmo tamanho. Infantis, carnais. Tudo que sabem é teoria, mas a vida é igualzinha. Colossenses 2, 16 e 17, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Amém. A lei era sombra das coisas que haviam de vir. A graça é o bem real, é a substância. Eu vou fazer uma pergunta. A lei é a sombra, a graça é o bem real, a substância. Você vai ficar com a sombra ou com o bem real? Você vai ficar com a lei ou com a graça? Com a graça. Ah, mas não pode os dois? Não, isso é adultério espiritual. Isto Deus condena. Há pessoas que vivem de sombras e se contentam com sombras. Nós não queremos sombras, nós vivemos com substância. Nós nos contentamos somente com os bens reais da graça de Deus. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo, por que Paulo diz de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós? Porque Paulo tinha pregado Cristo, eles tinham confessado a Jesus, eram salvos, a igreja estava indo bem, Paulo se ausentou, vieram os pregadores legalistas e começaram com lei, sacrifício, judaísmo e todas aquelas coisas que nós conhecemos bem. E quando Paulo volta, ele diz: eu encontro uma igreja imatura, infantil, carnal, e eu sofro de novo as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então primeiro Paulo sofreu as dores de parto para trazer as pessoas para a igreja. Depois ele sofre de novo para ver Cristo formado na vida daquelas pessoas. Até ser Cristo formado em vós. Quer dizer, até você ter a estatura de Cristo dentro de você. Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Não é a unidade do sacrifício. Todo mundo fazendo sacrifício. Todo mundo fazendo sacrifício. É todo mundo crendo. Todo mundo crendo. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não é se você sacrificar, se você pagar o preço. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Oh, Jesus, só se Cristo for formado. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É aí, então, que Cristo está formado. Um novo caráter, uma nova conduta pode se ver. Porque o evangelho da circuncisão, como é chamada a lei, o evangelho de condenação, o evangelho de morte, esse evangelho não forma Cristo na vida de ninguém, forma maldição. A lei, ela trata com a carne, a lei não trata com o espiritual, só a graça trata com o espiritual. A lei trata com a carne, a lei trata com proibições, a lei trata com rudimentos, com abstinências, e isto, volto a dizer, não forma Cristo na vida das pessoas. O que forma Cristo é a revelação, é o conhecimento, é a verdade. São as sãs palavras da graça de Deus. E essa revelação e esse conhecimento, eles são progressivos, eles são crescentes. Todas as vezes que você ouve uma destas mensagens, Cristo está sendo formado na sua vida. Hoje tem mais Cristo formado na sua vida do que tinha antes deste culto. Segundo aos Coríntios 3,18, Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Amados, que isso seja realidade. Somos transformados. Quem aqui sabe que precisa ser ainda muito transformado? Diga amém. Diante de Deus, nós todos, amados, nós somos transformados. Olha, de glória em glória, na sua própria imagem. Nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo, porque Ele está sendo formado dentro de nós, como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito Santo que faz isso em nossa vida. Tem que ser transformado. Diga aí para alguém que está do seu lado, diga: temos que ser transformados.
Por que a palavra de Deus diz assim? Vamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória. O que é isso? Até que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo formado na nossa vida. Você já imaginou alguém olhar para você e dizer, eu vejo Cristo? Pense nisso. É para ser assim. Não é para ficar na imaginação. Jovens, é para os jovens que vocês conhecem, colegas, amigos, parentes, primos, irmãos, olharem para vocês e dizer, eu vejo Cristo na sua vida. Ai, mas falta tanto. É por isso que você está aqui no culto hoje, porque Cristo está sendo formado na sua vida, até que Cristo seja formado em vós. Dói, às vezes dói um bocado, mas vale muito a pena. Louvado seja Deus. É aquele marido que já foi, sabe, transformado a ponto de cuidar da sua esposa. Ai, cadê os maridos que estão aqui hoje? Vamos pegar os maridos. Tem uns lá que disseram assim, mas de conta que eu não vim. Eu vi uma meia dúzia aí no meio, quando eu falei marido, ele ajeitou um pouco para trás. Eu já, tomara que ela não me veja. Mas aqueles maridos que já têm Cristo formado, são aqueles maridos, sabe, que cuidam da esposa, que honram a esposa, que tratam a esposa com dignidade, que são atenciosos com a esposa, que amam a esposa e demonstram este amor. Aqueles maridos que são verdadeiros, só falam a verdade. A esposa diz, quanto você ganha? Ele diz, eu ganho... é pouca coisa, vai deixar esse assunto para depois. São aqueles maridos honestos, verdadeiros com a sua esposa, né? Aqueles maridos que dão segurança à esposa. Porque tem esposa, mano, que do lado do marido, ela é insegura. E ela pede ajuda às vezes a outras pessoas, o que denigra a imagem do próprio marido. Então é o marido que dá segurança à esposa. Ele faz o papel de Cristo, pessoalmente. Porque Cristo está formado nessa vida, não é? E aquela esposa? Vamos falar das esposas. Onde estão as esposas? As mulheres sempre dão mais a cara a tapa, é incrível. Mas aquela esposa que cuida do marido, que é sincera, que não espera ele dormir para mexer na carteira dele. É aquela esposa que quando ele está tomando banho, pega o celular, não pega o celular para ver as ligações. É aquela esposa que confia. É aquela esposa, sabe, que é honesta, que é amiga, que compartilha, deixa o marido falar. É aquela esposa que deixa o homem falar, o que já é mais difícil, né? Mas eu conheço esposa que diz assim, ele não fala mesmo, eu ocupo espaço. Falo eu. É aquela mulher que é sábia, essa está tendo Cristo formado em sua vida, não é? Aquele jovem que espera a oportunidade certa, ele não se mete em coisa que não lhe é devida, que não lhe é chamado, né? É aquele jovem que ele é cumpridor, é estudioso, ele é uma pessoa esmerada naquilo que faz, naquilo que se propõe, a sua palavra é sim, sim, não, não. É aquele jovem que não fica ficando, que quer ficar com esta e ficar com aquele, ficar com aquela outra e com aquele outro. Bispo, o bom mesmo é beijar. É aquele jovem que está tendo o quê? Uma mudança de caráter, uma mudança de conduta. Agora, aquelas pessoas que vivem como cristãos, com Bíblia debaixo dos braços, mas vivem mentindo umas às outras, Cristo não está formado nessa gente. Sabia? Aqui, na igreja, eu também sofro dores de parto. Eu, Bispo Rai, Pastor Maurício, Pastora Vera, Pastor Henrique, todos os pastores, nós sofremos dores de parto também, amados. Todas as vezes que eu vejo pessoas com 10 anos de igreja, com 10 anos conosco, fazendo coisas de criança, eu sofro dores de parto. É como voltar a ter aquele filho que eu já tive. E tem crente que já me deu tanto trabalho quando chegou, o tempo passou, e de novo.
Quer dizer que Cristo ainda não foi formado nesse irmão. Romanos 2,16, vamos terminar. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Eu quase caí dura quando eu li isso aqui. Quer dizer que um dia o Senhor vai julgar os segredos dos homens, disse Paulo, de acordo, em conformidade com o meu evangelho. Qual é o evangelho de Paulo? A graça. Quer dizer que tudo vai ser julgado de acordo com a graça de Deus. Vamos continuar. Não, era até aí. O evangelho da graça revela os segredos do coração dos homens. É por isso que na graça nada fica oculto, tudo é revelado. É por isso que nós costumamos dizer assim, na graça as máscaras caem. Ninguém consegue usar uma máscara por muito tempo. E daqui a pouco, todo mundo vê. Né? É um gatinho. Não, é um lobinho. Na graça, as máscaras caem. Porque os segredos dos homens são revelados. Nada fica em oculto que não venha a ser revelado. Cristo está então formado quando? Primeiro, quando o véu é retirado. Segundo, quando os olhos espirituais, os olhos do entendimento, são iluminados. Terceiro, quando a pessoa já se sente reinando em vida, ela já vê as coisas, as bênçãos, as chuvas caindo sobre a sua vida. Quarto lugar, quando a pessoa acredita na posição espiritual e desfruta dessa posição que Deus já lhe outorgou por graça. Ela dá ordem a anjos, ela sabe que os anjos ministram em seu favor. Ela sabe que ela está assentada com Cristo em lugares celestiais. Ela sabe que tem a autoridade de Jesus, que ela tem o poder que levantou Jesus dentre os mortos, que ela pode falar e a sua palavra pode ligar coisas na terra que estão sendo ligadas no céu. Ela pode desmanchar uma coisa que foi contra a sua vida, a sua casa. Esta pessoa, ela já tem Cristo formado em sua vida. É aquela pessoa que sabe que é um espírito, com o Espírito de Deus. Sabe que é perfeito, que é saudável, que é vitorioso, que tem direito a ser próspero nesta terra. Deus vem julgar os segredos dos homens, de acordo com o evangelho da graça de Deus. Porque a palavra da graça, ela começa a confrontar os segredos do coração. Tem gente que entra na igreja na surdina, fica ali quietinho. Não dá, amados, para ficar muito tempo na graça. Já vou avisando, você tem muito segredo que você não quer entregar para Jesus, Jesus vai trazer à tona. É assim que acontece na graça. Aqui ninguém bisbilhota a vida de ninguém, até porque cada um já tem a sua própria vida e ela é muito rica e muito complexa. Nós temos muito o que fazer com a nossa própria vida. Ninguém se mete na minha, eu não me meto na de ninguém. Mas a verdade é que os segredos são sempre revelados. Sempre. Às vezes nós estamos em casa, às vezes nós estamos no gabinete pastoral, às vezes nós estamos no carro e de repente Deus manda alguém, Deus faz chegar um comunicado, uma coisa impossível humanamente de se saber, nós sabemos. E você já deve ter essa experiência também. Por quê? Porque tudo que Deus quer revelar, Ele revela. Nós estamos vivendo a graça. Na graça não tem nada escondido, não dá para ter nada escondido. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É aí que o coração é revelado. Quando a graça atua, ela penetra, ela vai fundo, ela mostra quem nós somos, ela desnuda o coração. A palavra da graça liberta, porque ela corta, ela separa, ela discerne os segredos do coração. Olha, o que interessa é o que nós somos quando nós estamos sozinhos, quando ninguém nos vê, sabia?
Porque a gente passa aqui um tempo juntos, todo mundo é muito bonito, está tudo lindo, tudo maravilhoso, todo mundo feliz, todo mundo abençoado, santo e irrepreensível. Mas o que interessa mesmo é quem nós somos quando nós estamos separados uns dos outros. Quando nós estamos sozinhos. Saiba de uma coisa, o seu caráter, ele é conhecido, ele é mostrado quando você não está aqui dentro da igreja. Quando você está bem longe da igreja, é que o seu caráter é mostrado. E quando o caráter de Cristo é formado em nós, logo se vê o controle da língua, os sentimentos errados sendo postos para fora. Olha, para dizer não a uma tentação, você tem que ter Cristo formado em sua vida, porque senão é difícil. Então, para dizer não, para resistir, você precisa da palavra da graça de Deus. Para não ir ao Egito, para não voltar para o mundo, você precisa ter Cristo formado em sua vida. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Quem aqui é adulto, diga amém. Quem está recebendo sólido alimento, diga graças a Deus. Por que é para os adultos? Para aqueles que pela prática, pela vida do dia a dia, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então olha, quando você tem Cristo formado, você tem discernimento. Eu queria encerrar falando isto aqui para a igreja. Quando Cristo está formado numa vida, se tem discernimento do bem e do mal. Você se torna sensível às coisas espirituais, sensível à voz de Deus, sensível às coisas que Deus mostra, sensível ao mover de Deus. A sua carne não lhe domina mais. E eu queria encerrar, por que eu vou encerrar dizendo isso? Porque algumas pessoas confundem julgamento com acusação, ou julgamento com condenação. Isto tem sido explicado aqui, sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus, há pelo menos 2 segundas-feiras de oração e confissão. Ontem, o altar, entre grandes coisas que foram faladas, também explicou isso. E eu quero estender a todo o corpo de Cristo. Porque há muitas pessoas que veem o bem, mas elas têm vergonha de dizer que aquilo é bem. Ou às vezes aquele bem é contrário ao que ela vive. Então ela diz, aquilo é mal. Porque ela não se encaixa naquele padrão de bem de Deus. Às vezes é o contrário. A pessoa vê um mal, mas como ela não tem coragem de assumir uma posição diante de Deus e diante dos homens, ela chama o mal de bem. E fica tudo mais fácil. Eu queria que todos entendessem que a graça de Deus produz discernimento afiado, Isabel. Discernimento, a gente diz a flor da pele, mas não é a flor da pele, é a flor do espírito. Só para os irmãos entenderem. E nós aprendemos a julgar. Nós aprendemos a identificar. Isto é bem, isto é mal. Isto é certo, isto é errado. Isto é de Deus, isto é do maligno. Isto agrada a Deus, isto desagrada a Deus. E quando nós, ao discernirmos as coisas, esboçamos pela boca, muitas vezes somos confundidos com pessoas que estão acusando ou que estão condenando. Acusar e condenar é outra coisa bem diferente, que não compete a ninguém, porque o acusador é Satanás. E aquele que julga retamente é o único que pode sentenciar alguém ou alguma situação. Agora, que fique bem claro que você, que tem Cristo já formado na sua vida,
ou uma grande porcentagem deste Cristo em formação, você tem sim um dom maravilhoso que é necessário para se viver nesta terra, para se viver em sociedade, para se viver no meio da obra de Deus, chamado discernimento. E aquilo que você vir da parte de Deus, chame pelo nome que tiver e assuma posturas em relação ao bem e em relação ao mal. Isto não é condenação, isto não é sentença, isto é graça, isto é maturidade, porque pessoas que ficam em cima do muro, pessoas que ficam de agradinhos com este ou aquele, fazendo média, ainda estão no mundo e não perceberam que Cristo não está sendo formado em suas vidas. É hora de existir na face da terra um povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo, que conhece a genuína graça, as sãs palavras da graça de Deus, que teve os seus olhos iluminados, que verdadeiramente são novas criaturas e recebem vinho novo. É hora desse povo se manifestar, para chamar o errado de errado e o certo de certo, para levantar a voz e dizer, Deus está nisso, Deus não está nisso. Ter a coragem e a dignidade de se posicionar diante das situações sociais, diante das situações familiares, diante das situações políticas, diante das situações econômicas e diante das situações espirituais no meio da igreja de Jesus Cristo. É hora de um povo assumir a graça de Deus definitivamente. Amém, Lick? Tenho conversado com alguns jovens da igreja que têm me procurado, incomodados com algumas posições que eles, por serem tão jovens, já têm muito clara e definida. E outros, às vezes, com idade mais avançada, ou que poderiam ser chamados dos maduros na fé pelo tempo que têm no Evangelho, estão brincando ainda com a obra do Senhor e não assumem de que lado estão. Nós estamos do lado de Jesus. E a palavra de Deus diz, Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Que você fique sempre do lado de Jesus e dos que ajuntam. Porque o outro lado pertence a Satanás. E aqueles que estão tendo Cristo formado em suas vidas, tem uma palavra só, um caráter só, uma conduta só, a verdade, a graça, o resto é desgraça. Que esta graça que você está recebendo, seja, porque é suficiente e poderosa, para mudar o que precisa ser mudado dentro de você e fora de você. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço que todos se coloquem de pé. É hora de você ver a graça funcionar na sua vida. Porque aqui não há sacrifício. Aqui não há barganha com Deus. Aqui há um povo maduro, um povo que Cristo está sendo formado em sua vida, um povo que é por cabeça e já sabe disso nesta terra, que está por cima e não por baixo, e que tem que refletir a glória do Senhor, porque este mesmo povo está sendo transformado de glória em glória. Eu vou orar nesse momento, para que caráter e conduta sejam transformados. E há muito que se pedir a Deus nesse sentido. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado e bendito. A palavra da graça de Deus é o Evangelho, o único que edifica e dá herança. Portanto, Senhor, esta palavra tem o poder de levantar pessoas. Esta palavra tem o poder de consolar,
tem o poder de encorajar, mas tem o poder também, Senhor, de repreender, de exortar, para ensinar. Por isso, Jesus, esta palavra, que é vinho novo, hoje, Senhor, caiu em odres novos. E eu creio, Jesus, que ela está produzindo Cristo. Cristo sendo formado em muitas vidas que aqui estão, Jesus. Pai, eu oro por transformação interior, Jesus. Transformação de caráter. Pai amado, não é possível, Senhor, mantermos mais hábitos do passado. Ó Deus, maneiras de falar do passado. Não é possível, Senhor, mantermos mais, Jesus, maneirismos. Oh Jesus, palavreados. Não é possível, Jesus, mantermos mais nenhum tipo de mentira na vida. Nenhum tipo, Senhor, de confusão, de contenda. Não é possível mais discórdia nas famílias, gritarias, altercações sem fim. Não é possível mais, Senhor, maus tratos. Não é possível insubmissão. Não é possível mais rebeldia. Não cabe mais a um povo que cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, Jesus, que nesta noite o Teu Espírito opere no caráter da Tua igreja, Jesus. No caráter dos homens de Deus, das mulheres de Deus. No caráter dos jovens. Ó Deus, que nesta noite o Teu Espírito, Senhor, opere na conduta, que já é a consequência de um caráter transformado por Ti, Jesus. Ó Deus, levanta neste lugar homens e mulheres, pessoas de uma conduta ilibada, Senhor, conduta santa, irrepreensível, que a obra que Tu fizeste em cada um de nós, no nosso espírito, se manifeste em cada área das nossas vidas. Ó Deus, nos pensamentos, na forma de falar, na forma de agir, na forma de tratar as pessoas, na forma de se comunicar com a família, na forma de se relacionar com o sexo oposto. Jesus, muda a conduta nesta noite. Muda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelas sãs palavras da graça de Deus. Essa palavra não voltará para Ti vazia, Senhor. Ó Deus, nós não estamos aqui, Senhor, buscando coisas materiais. Nós queremos antes, Senhor, buscar as coisas do Espírito de Deus, as coisas celestiais, as coisas que têm importância, as coisas que são fundamentais, Senhor. Nós queremos, Jesus, até que Cristo seja formado em cada vida. Confirma nos corações as Tuas verdades, Senhor. Ó Jesus, oh, como seria bom, Pai, que os bispos, os pastores não tivessem mais que passar por dores de parto, Senhor. Ó Deus, que aquilo que nós ensinamos, que aquilo fosse capacitando cada um a viver por cabeça nesta terra. Jesus, em mais nenhum lugar deste planeta nós aprendemos o que temos aprendido aqui, Senhor. Cristo está sendo formado nas nossas vidas. Na vida de alguns aqui, Cristo já está formado totalmente. Há um povo aqui maduro, experimentado, que discerne, ó Deus, o bem do mal. Aqui Cristo está sendo formado nas nossas vidas. Por isso, Senhor, as nossas vidas têm que mudar. As famílias têm que mudar. Os casamentos têm que mudar, Senhor. Os jovens têm que mudar. Porque quando Cristo está formado numa vida, esta pessoa começa a te dar glórias diferentes. Esta pessoa começa a te glorificar de outra forma, Senhor. Oh Jesus, as palavras foram ministradas e elas têm poder para formar Cristo em nossas vidas. Levanta hoje, Jesus, homens e mulheres poderosos, valorosos, que testemunhem ao mundo, que testemunhem nas suas casas, que testemunhem por onde andar, de Jesus Cristo e da sua verdade libertadora, da sua nova criação em Cristo Jesus. Que falem do vinho novo que está dentro dos odres novos.
porque o resto, Senhor, virá, não tardará. Tu cumprirás cabalmente a tua palavra. Recebemos com fé as manifestações advindas da palavra desta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Cristo está formado na vida de uma pessoa, ela dá um glória a Deus que levanta o teto. Para ficar mais organizado, vamos contar até 3, vai. Só quem tem Cristo formado em sua vida, que já percebe mudança de caráter e mudança de conduta, vai dar glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! A glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Graças te sejam dadas, Jesus, pela grande obra que tu fizeste na vida de todos nós. Obrigado por esta noite, obrigado por essa palavra, obrigado por esses ensinamentos belíssimos que vieram diretamente do trono da tua graça. Obrigado, Jesus, porque nós pertencemos a um ministério que tem compromisso com a verdade. Ó Deus, graças te sejam dadas pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, por toda a família apostólica, Jesus, pela vida da nossa bispa Solange Brant, pelo corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo, um corpo bem ajustado, do qual tu és o cabeça. Obrigado, Jesus, porque fomos alimentados com uma palavra preciosa, um alimento puro, genuíno, a graça de Deus. Obrigado porque aprendemos nessa noite, ó Pai, que temos que crescer na direção da plenitude, da estatura de varão perfeito, Jesus, e que isso é feito gradativamente, isso é feito culto após culto, Jesus, de glória em glória, de vitória em vitória. Obrigado, Jesus, por podermos receber, Deus, essa palavra linda, genuína, e obrigado por podermos declarar que tu és o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Por isso nós declaramos que o teu amor, o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que têm Cristo sendo formado em suas vidas, digam aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Novo caminho para andar, um novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou estar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou descer naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Eu vou dançar em chuva. Eu vou dançar em chuva.
novo caminho para andar, um novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. Para a nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou deixar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou deixar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Aleluia! Quantos podem verdadeiramente dizer que são novas criaturas? Vão dar um brado de vitória, de alegria. Aqueles que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que podem dizer: há um novo caminho, a graça de Deus na minha vida. Faz barulho, santo, igreja. Aleluia! Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou deixar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou deixar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Aleluia! Aleluia! Nós aprendemos a superar. Aprender a superar. Eu vou desistir e me entregar. Não vou. Sou corajoso pra gritar: Senhor, filho de Davi, estou aqui. Não adianta me parar. O tempo é agora, eu decidi lutar. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou defender a conquista. Eu vou ao som do meu milagre hoje dançar. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou defender a conquista. E vou ao som do meu milagre hoje dançar. Hey, yeah. Aprender a superar. Eu vou
corajoso pra gritar, Senhor. Filho de Davi, estou aqui. Não adianta me parar. O tempo é agora, eu decidi lutar. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou desejar a conquista. Ao som do meu milagre de dançar. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou desejar a conquista. E vou ao som do meu milagre de dançar. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou desejar a conquista. E vou ao som do meu milagre de dançar. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou ao som do meu milagre de dançar. Hey, yeah. Volta por cima, eu vou festejar a conquista. Eu vou ao som do meu milagre. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou festejar a conquista. Eu vou hoje dançar. Glória a Deus. Amém. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: eu posso ver Cristo formado na sua vida. Amém. Boa noite a todos. Acabou. Amanhã, oração e confissão, 8 da noite. Quarta-feira, culto de mulher em graça. Tenha um pouco de comunhão. Alguém quer falar conosco? Lá, amém, Almeida, amém. Dê um abraço, vem me dar um abraço, vou ficar aqui na frente, vem me dar um abraço aqui. Eu quero falar que Cristo também, vejo Cristo formado na sua vida. Boa noite, internautas, até amanhã. Uma excelente emenda de feriado para todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Tchau.